Nós estabelecemos um período de oração, de clamor, de jejum, em favor dessa série de estudos que é o trabalho da família, porque nós estamos entendendo que a família se tornou um dos grandes alvos do inimigo nesta última hora. E na terça-feira passada, o Senhor falou no meu coração fortemente que nós convidássemos os filhos para ter uma aliança com Deus esta noite. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero falar para todos os filhos que estão presentes aqui, de que muitos aqui são filhos de crentes. Quantos aqui seus pais são crentes? Levanta a mão. Praticamente todos são filhos de crente. Eu tive a oportunidade de nascer e ser criado num lar evangélico, bem como também na casa de Deus e na obra de Deus. Aos 6 anos de idade, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Glória a Deus. Dentro de casa, num culto doméstico, numa oração de intercessão, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aos 9 anos de idade, Deus me chamou para o ministério, me chamou para a obra. E aos 12 anos, eu comecei a participar de palestras, de seminários, de congressos. Inclusive está presente hoje aqui na igreja um casal que me conheceu aos 12 anos de idade, pastor Josmiro e a missionária Beth. Eles estavam no primeiro congresso que eu ministrei aos 12 anos de idade. Foi gravado um vídeo e eu fico muito orgulhoso, muito alegre de poder estar hoje ao lado do pastor Josmiro, missionária Beth, que durante todos esses anos acompanham a nossa jornada, a nossa caminhada. Mas um dia, aos 14 anos de idade, eu estava num culto, era um culto de quinta-feira, na nossa igreja da Ceilândia Norte, pastoreado pelo pastor Vanderlei Tavares. E já era pregador da igreja, obreiro auxiliar, mas naquele dia, quando o pastor fez o apelo, convidando as pessoas para vir à frente, houve resistências, ninguém quis vir à frente aquela noite, mas ele, como homem de Deus, ele falou assim: Deus me revelou que tem alguém, que tem pessoas aqui que precisam fazer uma aliança com Deus. E eu estava sentado em um dos últimos bancos da igreja, porque aquele dia infelizmente cheguei um pouco mais tarde e fiquei assentado lá mais atrás. E quando o pastor começou a cantar um corinho e orar, esperando as pessoas, o Senhor falou comigo lá no banco, que eu me levantasse e viesse à frente, aceitar a Jesus como meu Salvador. E eu achei aquilo muito difícil, muito estranho, porque filho de crente, nunca conheci o mundo, nunca fui para o pecado, já era obreiro auxiliar da igreja, mas o Senhor falou comigo naquele dia. O Senhor falou diretamente ao meu coração. Inclusive eu me lembro a frase forte que o Senhor usou. O Senhor disse: filho, eu quero ter uma aliança contigo. Glória a Deus. Aleluia. E eu me levantei na terceira vez que o pastor insistiu. Eu me levantei à minha frente. Quando eu cheguei diante do altar, os obreiros, os irmãos não entenderam. Alguns não queriam nem orar, achando que eu não estava entendendo. E o pastor fez questão de repetir: gente, é para aceitar Jesus, é para quem não é crente. E eu aqui de joelho chorando, levantei meus olhos e falei: pastor, eu quero aceitar Jesus. Deus falou comigo que quer uma aliança comigo. Se o senhor vai entender, se a igreja vai entender ou não, eu quero, eu preciso. O Senhor falou comigo. Naquela hora o pastor entendeu o que Deus estava fazendo. Houve um derramamento do Espírito Santo na igreja. Aleluia.
Senhor me levantou para a sua obra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O que eu estou fazendo aqui hoje, eu nunca fiz em igreja nenhuma, em lugar nenhum. Estou fazendo aqui porque Deus determinou que eu fizesse. Queridos, filho de crente não é crente. Deus não tem netos espirituais. Deus só tem filhos espirituais. O que o Senhor está determinando aqui, queridos, é que Deus não quer se relacionar com você através dos seus pais. Deus não quer se relacionar com você através dos seus avós, dos seus tios ou de alguém da sua família que seja crente. Deus quer ter uma aliança individualmente com você. Deus quer te conhecer por nome. Deus quer falar contigo. Deus quer levantar filhos para a obra e para o santo ministério. Aleluia. E eu perguntei, Senhor, se os filhos que aqui estão já são filhos de crentes, por que eles precisam fazer esta aliança? Aqui tem pessoas aqui já até adultas, que são filhos de crentes. Por que eles precisam fazer isso, Senhor? E o Senhor revelou ao meu coração que é necessário uma confissão pública, para que Ele possa operar livremente na vida do homem, no interior do ser humano. É necessário uma confissão pública, e Deus mandou que eu anotasse a confissão pública que vocês têm que fazer. E eu só quero que faça aquele filho que realmente for tomado por uma decisão voluntária de servir a Deus e fazer a obra de Deus. Deus é Deus de alianças. Deus é Deus de pactos. Deus não trabalha com ninguém pela metade. Deus não trabalha com ninguém pelos pedaços. Deus é Deus de pactos, é Deus de aliança. Como é que é seu nome, filha? Vitória, Vitor, Genivaldo Júnior e vocês demais. Deus quer fazer uma aliança com vocês. Deus quer fazer um pacto com vocês. Alianças são acordos sagrados que jamais devem ser quebrados. Uma aliança pode ser até arranhada, mas quebrada jamais, porque é uma aliança feita em Deus. O que na verdade está sendo feito aqui hoje, que vamos fazer daqui um pouco, é uma demonstração pública de que você reconhece pelo menos 4 coisas. Por isso que eu te chamei a vir à frente, porque você tem que confessar publicamente. Não é seu pai que vai fazer por você. Eu quero dizer, irmão, que salvação não passa por filho pelo cordão umbilical. Não passa. Salvação tem que ser adquirida pela fé em Jesus, pela confissão do Filho de Deus. Observe bem, vocês têm que reconhecer 4 coisas. Primeiro, que precisa de um Salvador. É a primeira coisa que vocês vão reconhecer aqui hoje. Eu sou filho de crente, neto de crente, mas eu preciso de um Salvador. Sozinho ou pelos meus méritos eu nunca serei salvo. Eu preciso de um Salvador. Neste caso, você estará concordando, primeiro, que é um pecador e que precisa de salvação. Alguém vai dizer, pastor, para que o senhor levou meu filho na frente? Meu filho não é pecador, porque meu filho nunca foi para o mundo. É pecador, sim, senhor. O Salmo 51 diz que ele foi concebido em pecado, em iniquidade. Se não há pecado que você tenha cometido voluntariamente, há pecado herdado dos nossos pais. Todos nós somos pecadores e precisamos reconhecer
que necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos da intervenção e da intercessão de um Salvador. Quem pode dizer amém comigo? Segunda coisa que vocês têm que reconhecer: tem que reconhecer o senhorio de Cristo na vida de vocês. Aceitá-lo como Senhor, nesse segundo caso, é renunciar às coisas do mundo para servir exclusivamente a Deus. Você tem que dizer com a sua boca: eu quero Jesus como meu Salvador e quero Jesus como meu Senhor. Eu quero que Ele dirija a minha vida, dirija o meu relacionamento, dirija as minhas emoções, dirija o meu futuro, dirija a minha profissão, dirija os meus sonhos. Eu quero Jesus como Senhor. Isso diz respeito ao plano prévio da fé. Isso não pode ser uma expressão da boca para fora. Tem que ser algo do seu coração. Você tem que falar da sua alma. É um desejo profundo que tem que brotar no coração de cada um. Também não é apenas vir à igreja ou ser chamado de crente ou de evangélico, não. Mas é uma completa submissão à palavra de Deus e à sua vontade. Glória a Deus. Quem pode dizer amém comigo? A terceira coisa que os filhos têm que reconhecer é a impossibilidade de salvação por outro meio a não ser Jesus. Vocês precisam confessar isso para o mundo espiritual ouvir: que quem salva não é Maria, não é Pedro, não é João, que não existe purgatório, que não existe penitência para perdão de pecado. Não! Vocês precisam reconhecer o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Vocês têm que declarar publicamente que só Jesus é o Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Mas pastor, eu já sei disso. Mas você tem que declarar para o mundo espiritual saber a sua fé, em quem você está crendo. Aleluia. Os nossos filhos precisam saber que Jesus é o único caminho que leva a Deus. É o único caminho. Se porventura amanhã algum dos nossos filhos quiser se desviar, seguir outro caminho, ele vai sabendo que outro caminho vai levar para o inferno, porque só Jesus é o caminho que leva o homem para o céu. Quem pode dizer amém comigo? Um quarto reconhecimento que vocês têm que fazer publicamente é o arrependimento de pecados. Sim, é necessário pedir perdão pelos pecados. É necessário reconhecer que, como pecador, você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Inclusive, você vai orar comigo daqui um pouco para que o sangue de Jesus passe na tua vida. Oh, aleluia. Quando você diz: Senhor, eu preciso de misericórdia, você está dizendo: Senhor, sozinho eu não posso me purificar dos meus erros, sozinho eu não posso me purificar das minhas fraquezas, mas passa o teu sangue em mim, porque o teu sangue tem poder. Quantos creem no poder do sangue de Jesus? Aleluia. A igreja vai orando, porque estamos aqui no momento espiritual de batalha. Aleluia. E eu coloquei minha cara no pau hoje e falei: Senhor, salva nossos filhos hoje. Eu não quero mais filho de crente, não. Eu quero jovens, crianças e adolescentes, irmãos, salvos. Salva nossos filhos hoje, Jesus. Um quinto reconhecimento que vocês têm que fazer é o desejo sincero de ser um discípulo de Jesus. Vocês precisam declarar isso, que vocês querem seguir a Jesus, querem andar nos passos de Jesus, ouvir a voz do pastor Jesus, ser ovelha
três coisas: negar a si mesmo, tomar a própria cruz e seguir o Mestre. Glória a Deus. Aleluia. Vocês precisam confessar publicamente que vocês precisam de Jesus. Um pastor renomado estava na sua casa preparando sermões para lançar uma grande mensagem. E ele tinha um filho de 5 anos e meio. O menino veio correndo, bateu no pai e disse: pai, eu queria fazer uma pergunta. E o pai disse: filho, agora não, que eu estou ocupado. O menino voltou a segunda vez: pai, eu quero fazer uma pergunta. E o pai disse: eu já falei que eu estou ocupado, não dá agora. Mas o menino insistiu a terceira vez. E quando ele insistiu a terceira vez, ele estava com lágrimas nos olhos. O pai parou o que estava fazendo, se voltou para aquela criança e ficou na expectativa do que ela ia falar. E o menino de 5 anos olhou para ele e disse: pai, por que eu nunca aceitei a Jesus como meu Salvador? Aí o pai dele disse: meu filho, por quê? Você já é crente, você é meu filho. O pai nunca esperava a reação do menino de 5 anos. Você é meu filho, eu sou pastor de igreja, eu já te consagrei na igreja, você já é de Deus. Ele disse: pai, todo culto, quando o senhor faz aquele negócio lá, chamando para frente, eu fico com vontade lá na frente. Eu quero saber se eu posso. O pai desligou tudo que estava fazendo, colocou o filho de joelho na sala e disse: repete as palavras, confessa a Jesus que eu vou orar por você agora. Uma criança de 5 anos e 6 meses, ele orou para aquela criança. Jesus batizou aquela criança com o Espírito Santo. E aquela criança hoje é um dos maiores pregadores que o Brasil conhece na atualidade. Aleluia. Há uma necessidade de que nós possamos trazê-los publicamente a declarar o Senhor. E a Bíblia está dizendo, foi o próprio Jesus que ensinou essa prática: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus disse mais: diga-nos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se com a tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:8 diz: mas diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. E esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Então é necessário que filhos de crentes também aceitem a Jesus como seu Salvador. É necessário que filhos de crentes também tenham uma aliança com o Senhor. Observem que quando Deus foi falar com Samuel lá no templo, Deus não falou com o sacerdote. Tinha sacerdote lá, tinha pastores, porque os filhos de Eli eram pastores. Mas o Senhor falou diretamente com Samuel. Primeiro, por causa da iniquidade daqueles homens, e segundo, porque Deus queria uma aliança com Samuel. Deus queria falar com ele, ainda na sua tenra juventude. Mas o Senhor disse: Samuel, chamou ele pelo nome, fez uma aliança com ele e tornou ele um dos referenciais da história da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Abraão morreu, Deus apareceu para Isaac. Alguém disse: mas Isaac já era filho de Abraão. Abraão era crente, Abraão era o homem da promessa. Mas Deus se revelou a Isaac e disse: Isaac, não vá para a terra do Egito, fique no lugar onde estás, porque te abençoarei
salvar a tua alma, Deus quer escrever teu nome no livro da vida, Deus quer ouvir tua voz. Deus não quer te salvar por causa da tua mãe e nem por causa do teu pai. Deus quer te salvar pelo amor que você tem a Ele e pela decisão que você toma de servi-lo, de obedecê-lo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E Deus quer avivar coração de filhos aqui. Aleluia, irmão, tem pais aqui que vai testemunhar. O espírito de rebeldia vai estar saindo de muitos filhos. O espírito de desobediência, o desejo pelas coisas do mundo, o Senhor vai tirar, porque está sendo feita uma aliança em Deus aqui, é coisa séria. E pessoas adultas que já estão aqui terão suas vidas também mudadas pelo poder de Deus que está neste lugar. A igreja do Senhor fica de pé em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar os filhos para esse momento tão especial da aliança. Se tiver algum filho presente aqui na frente que não queira voluntariamente fazer esta aliança com Deus, você tem liberdade de sair, tem liberdade de retornar para o seu lugar, porque eu te convidei para ouvir a explicação. Agora a decisão é voluntária, a decisão é sua. Quem deseja fazer uma aliança com Deus vai ficar onde está, porque vai começar o momento sublime de Deus na tua vida. Oh, aleluia, aleluia. Aqui atrás tem homens de Deus orando, ali tem mulher de Deus orando. Quem for fazer uma aliança com Deus, se prepare, porque Deus vai encher filhos aqui do Espírito Santo. Jesus vai batizar filhos. Jesus vai levantar filhos para o ministério, para a obra. Irmãos, tem mais alguém na igreja que é filho de crente e nunca fez uma aliança com Deus publicamente? Tem mais alguém? Você pode estar casado hoje, pode ser até obreiro já, não tem problema não. Tem alguém que está na igreja e nunca fez uma aliança publicamente como essa? Se tiver, venha. Venha, porque Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Aleluia. Vocês que estão aqui na frente, faz assim com as mãos. Aleluia. Fecha os olhos. Um momento de muita seriedade. Aleluia. Vocês a partir de hoje serão conhecidos como filhos de Deus. Não é filho de crente mais não, é filhos de Deus. Em um ato solene de fé e de responsabilidade, repitam comigo, eu quero ouvir a voz de vocês. Diga assim: eu aceito ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. Eu aceito o senhorio de Cristo na minha vida e na minha história. Com esse ato, eu estou fazendo uma aliança com meu Deus, uma aliança individual, uma aliança pessoal, intransferível. Eu quero ser de Deus hoje e por
família cristã. E o texto que nós estamos usando é Cantares capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas e as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em fogo. Quem pode dizer amém? Agora estou tomado de uma unção aqui. Eu senti uma graça tão poderosa aqui esta noite. Eu estou crendo na obra que Deus fez aqui esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Apanhai-me as raposas e as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em fogo. Glória a Deus. Primeiro perigo que cerca as famílias: o fraco evangelho vivido pelos pais. O governo da casa tem que ser curado, para depois os filhos, os liderados, serem curados. Segundo perigo que ronda as famílias: a falta de disciplina. Lares onde a disciplina não é aplicada frequentemente correm o risco de perder a bênção divina. Falamos aqui o exemplo da casa do sacerdote Eli, é um exemplo típico, e a verdade é esta: quem não se preocupa em identificar os erros registrados na história corre o risco de repeti-los novamente. Muito bem, hoje estamos na parte 3, e a parte 3 é: qual é o terceiro perigo que rondam as nossas famílias? E o terceiro perigo é mundanismo dentro dos lares. Queridos irmãos, a palavra mundanismo, que vem da palavra mundano, que é pessoa dada aos prazeres materiais e carnais, o inverso dos prazeres espirituais. O mundanismo é um sistema de vida que apenas valoriza os bens materiais e cuja satisfação concerne aos bens e aos prazeres do mundo. Mundanismo na família é o modo como ela vive, age e se acomoda com os padrões do mundo, pervertendo os ensinos bíblicos e abandonando o que é santo. Quando a família, pais e filhos estão envolvidos no mundanismo, a igreja quase não pode fazer nada, porque na família se gera a santidade na vida dos filhos. Nós precisamos lutar contra o mundanismo dentro das famílias, para depois lutarmos dentro das nossas igrejas. A luta contra o mundanismo é antiga e continuará até a volta de Cristo. Eu entendo, meus irmãos, que um dos males que rondam as famílias cristãs é o mundanismo dentro das famílias, dentro dos lares. Famílias cristãs que foram eleitas por Deus para serem faróis, para serem referenciais, estão se acomodando e estão usando a forma mundana de viver, e na forma mundana de viver estão abandonando os padrões da palavra de Deus, estão abandonando os valores espirituais, e o diabo está conseguindo destruir as famílias pela porta do mundanismo, entrando dentro dos lares. Queridos, a primeira consequência do mundanismo dentro das famílias é a perda da identidade de família cristã. É muito triste quando você conhece uma família cristã que já perdeu a sua identidade. Pais não são mais referenciais, filhos estão agindo, andando, relacionando e vivendo semelhante ao mundo. Uma
que perde a sua identidade, é uma tristeza, é um desastre, é um mal sem precedentes. Segunda consequência do mundanismo dentro das famílias é roturas abertas dentro das igrejas. O que isso quer dizer, irmãos? É muito pouco provável que nós vamos encontrar facilidade para aplicar as verdades bíblicas na igreja, se as famílias não quiserem aplicar elas nas suas casas. É muito pouco provável que nós consigamos ter resultados de famílias transformadas depois dessa série de estudos, se os pais não pegarem as verdades aqui reveladas e aplicarem sistematicamente na vida dos filhos, na vida do casal. A família precisa fechar as brechas do mundanismo para que a igreja de Deus seja uma igreja pura, uma igreja santa. Tem alguém aqui que pode glorificar o nome do Senhor comigo? Queridos, a revelação da palavra que Deus me deu para esta noite é uma revelação muito forte. Deus está bradando no coração da igreja que em muitas casas, que em muitas famílias, Deus já não pode mais operar, Deus já não pode mais agir, Deus já não pode mais ser o Senhor de muitas famílias por causa do mundanismo dentro das famílias cristãs. Famílias que deveriam praticar a palavra de Deus, famílias que deveriam ser piedosas, famílias que deveriam ser tementes ao Senhor, estão se tornando famílias mundanas, com práticas mundanas, com roupas mundanas, com linguajar mundano, com negociações mundanas, com relacionamentos mundanos. Mas nesta noite há um gemido do Espírito Santo neste santuário. Voltemos à palavra de Deus, voltemos à palavra de Deus, porque Deus quer restaurar as famílias, Deus quer restaurar os lares. Famílias mundanas estão perdendo a bênção de Deus, estão perdendo a direção de Deus na vida deles. Existem algumas coisas que nós temos que fazer. Não é possível ver o inimigo entrando, devastando e nós não fazemos nada. Temos que fazer alguma coisa para combater o mundanismo. A primeira coisa que nós temos que fazer, anota na tábua do seu coração. Primeiro, nós temos que unir igreja com a família e família com a igreja. Sabe por quê nós temos dificuldade hoje de pastorear o rebanho? Porque o pastor aplica a doutrina da igreja e os pais desfazem em casa. Esse dia eu até chamei uma jovem para conversar. Era completamente mundana, um jeito completamente mudado. E eu conversei com ela rapidamente e disse: moça, não é assim que Deus te quer. O desejo de Deus para você é a pureza, é a modéstia, é o pudor. Comecei a conversar com ela e ela ficou séria, calada, me olhando. Sabe qual foi a resposta que ela me deu? Meu pai não fala nada porque o senhor está falando. Meu pai nunca reclamou dessas roupas que eu visto. Por que o senhor, que é pastor, está falando? Minha mãe está comigo todo dia na minha casa e nunca falou nada. Por que o senhor está falando? Eu falei: porque seus pais estão afastados da verdade. E se seus pais não falam, eu falo. E falo na autoridade do nome de Jesus. A primeira atitude que nós temos que fazer para combater o mundanismo é a família se unir com a igreja. Irmãos, o primeiro pastor da sua família é você. O sacerdote da tua casa é você. Mulher de Deus e homem de Deus que está me ouvindo aqui hoje, você que vai
O primeiro passo para repreender o espírito mundano da nossa família é se unir com a igreja. Chegue em casa hoje e diga o que o pastor falou é verdade, você vai obedecer. Chegue em casa hoje e diga: esposa minha, marido meu, o que o homem de Deus falou no altar, nós vamos executar aqui dentro. Queremos nos dar vitória. Tem que unir a família com a igreja. Eu não posso pregar uma coisa e vocês pregarem outra. Eu não posso doutrinar de um jeito e vocês doutrinar de outro. Não. Nós temos que uniformizar o combate ao pecado, ao erro e ao mundanismo.